Boa noite, Douglas. Boa noite, Mauro, Paula. Vamos aqui começar uma nova live. Estudar em casa pode ser leve. O lugar do professor e da família. Hoje a gente tem como convidada a Ellen Vieira da Fonseca. Vamos aguardá-la para a gente começar, né? Nossa conversa aqui sobre um assunto tão importante que é a educação. Preciso ver se a Ellen já entrou. Vamos aguardar. Ah, tá aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui a inclusão da Ellen para a gente começar essa conversa. Vamos lá. Aqui. Aqui chegou minha querida. Só tô querendo pôr ela. Tá entrando. Desculpa, gente, que não tá. Talvez, Ellen, você tenha que pedir para entrar. Que não tá. Tô conseguindo. Peraí. Agora vai. Aí. Ufa! Conseguimos. É assim mesmo. Olha só, tá bem. Deixa eu começar aqui. Tá bom, vamos lá, começar de novo. Boa noite, Ellen. Tudo bom, Querida, querido? tudo. É um prazer ter você aqui, da gente ir juntas, né? Eu quero contar para todo mundo que você foi minha mestre em Ah, educação que lindo. sistêmica, né? Me ensinou muitas coisas e foi um prazer estar com você e aqui agora poder compartilhar, né? Esse conhecimento e essa forma tão amorosa que você tem de lidar aí Ah, com a educação. obrigada. Então a gente escolheu esse tema, né? Estudar em casa pode ser leve e pode ser, né? Verdade. E a Verdade. professora e da família. A Ellen é mestre em psicologia e professora de pedagogia sistêmica. E tem o seu instituto, né, Ellen? Sim, sim. Né? De formação também. De formação, né? Que tem muitas ações aí que você tem Isso, feito. Eu isso, acho que a gente poderia conversar um pouquinho primeiro sobre os princípios da educação sistêmica, né? Para quem não conhece, para a gente poder explicar um pouquinho isso. qual é o nosso ponto de partida para ter essa conversa, né? Ok, ok. Bom, muito grata pelo convite. Estou assim muito feliz de estar podendo contribuir, né? Eu sempre me coloco a serviço, aonde tem
alguém que queira compartilhar um pouco desse olhar, eu estou disponível, né? Então, muito grata, Cláudia, muito grata mesmo. E eu sou professora de pedagogia sistêmica, né? Já desde 2004 que eu venho estudando as leis que o alemão Bert Hellinger traz. E no início a gente teve um conhecimento muito nas constelações, mas em 2005 saiu um livro da Marianne Frank, que é a primeira professora que leva isso para dentro das escolas, e aí isso encantou meu coração, né? Então eu vi ali uma nova possibilidade de abrir novos horizontes. No início eu achei que eu ficava assim meio perdida, né? Mas como levar esses princípios sistêmicos para dentro da escola? Eu me perguntava sempre nessa questão, porque na época eu era diretora de uma escola, então eu tinha um trabalho numa escola que era um centro de ensino especial, eram 480 crianças, né, com deficiências diversas, e eu pensava, gente, será que isso é possível? Mas quando você lê o livro da Marianne Frank e observa tudo que ela foi trazendo para o contexto, né, dessas leis, e aí você começa a compreender que essas leis não são algo que o Bert Hellinger, ele mostra isso muito claro, que ele inventou. Ele apresenta isso para a humanidade. Eu acho que ele traz isso e ele traz um grande presente para todos nós, porque quando ele apresenta essas leis, ele faz estudos e estudos, né, dentro da antropologia e tudo, e aí ele mostra para a gente que ela está no nosso DNA. E quando você começa a experimentar, você percebe que ela nos atravessa o tempo todo. Então não adianta você dizer assim, não, eu entendi o que são as leis universais, as leis naturais sistêmicas, né? Que é a ordem, pertencimento e equilíbrio. Eu entendi, na minha vida eu vou usar. Não, ela está dentro da sua casa, elas estão atuando com você na sua casa, com você no seu trabalho, com você na igreja, com você no hospital. Onde você estiver, essas leis nos atravessam. E aí foi onde eu encontrei um ponto que eu vi e falei assim, gente, então isso tem sentido dentro do trabalho. E comecei a experimentar. E no Essas primeiro leis, experimento que eu fiz, essas oi? leis, essas leis, elas interferem muito assim na nossa postura, né? E, Sim, e traz essa leveza aí que a gente quer compartilhar hoje, né? isso, porque elas são leis naturais e elas trazem uma mudança de olhar. Para dentro da escola, nós não levamos as constelações, porque as constelações são mais para a área terapêutica, mas nós levamos uma mudança de postura, e essa mudança de postura está na nossa forma de olhar para o outro. E a forma de olhar para o outro em qualquer contexto, é na nossa relação com o pai, com a mãe, com os filhos, com o marido, com as pessoas do nosso trabalho, e para nós que somos professores, com os nossos alunos. E foi aí que eu percebi que ela faz todo um contexto quando você atua, né? Quando você traz para sua consciência essas leis, você consegue perceber uma escola mais leve, uma sala de aula mais leve, mais alegre, com fluidez, né? Porque eu fui aplicando isso dentro de uma escola que era um centro de ensino especial, que tinha muitos conflitos, e mais ou menos de um ano para o outro foi assim um transbordar de alegria, de leveza, onde as pessoas me perguntavam, mas o que tem dentro dessa escola mesmo? Por que vocês têm tantos problemas e aqui todo mundo sorri, está todo mundo feliz, as coisas fluem? Mas na verdade, porque quando você toma consciência das leis do pertencimento, que é a primeira lei, né? Onde ninguém pode ser excluído, né? Onde a gente, se eu estou no meu lugar, se eu me sinto pertencente, eu tenho força, eu me sinto livre para agir, para levar o fluxo para frente. Se eu tenho consciência da lei da ordem, onde eu identifico o meu lugar, eu não estou fora dele, né? Eu sei que eu sou a professora dos meus alunos, eu estou ali para ensinar. Ali naquele lugar, eu sou apenas a professora que ensina, eu vou voltando para o meu lugar. E aí isso vai gerando um equilíbrio, aí eu estou totalmente em fluxo. Então não tem como eu não estar me desenvolvendo tendo um retorno desses alunos, né? Dentro da escola eu observei isso de uma forma muito ampla, né? Porque como eu era diretora, eu tive que voltar para o meu lugar de diretora, porque eu estava fora dele sem perceber.
Eu ajudei passo a passo, sem falar nada, só na minha postura, na minha mudança de olhar para o professor, para o aluno, para os pais, cada um voltar para o seu lugar. E ajudei muitas pessoas a se sentir pertencente, pessoas que eram excluídas, a gente incluiu, alunos, né, que se sentiam excluídos, nós incluímos, e tudo isso foi trazendo um efeito que leva para o mais. Então, as leis, elas são leis naturais, que estão na natureza, que estão na minha vida, na sua vida e que vai atuar o tempo todo, né? Se você quiser que eu vou falando, eu vou falando. Agora, se quiser fazer umas perguntas, porque eu começo, Cláudia, eu vou. Falar, né? Eu adoro ouvir você falar, mas eu quero fazer uma observação. O NETAF é um núcleo de estudos e terapias, né? E a gente, assim, desde desse contato com a constelação, com a educação sistêmica, a gente tem introduzido muito esse pensamento, essa Que postura ótimo. nas ações, né? E isso traz, assim, muita diferença mesmo. Inclusive, falando de escola, quando a gente faz Que reuniões na lindo. escola para tratar de alguma criança, do processo dela de aprendizado, de como está ela, o desenvolvimento dela, né? E muitas vezes eu tive que fazer esse tipo de interferência dentro das reuniões para o professor perceber que ele é apenas o professor, né? E o apenas não é Isso. diminuindo, né? Às vezes eu senti necessidade de explicar, Isso. né? Mas o apenas é muito Isso. confortável você ocupar verdadeiramente o seu lugar, né? Com os Isso. dois pés no chão. E assim, aqui agora eu sou apenas a professora, Isso. assim como os pais também, né? É, eu sou Isso. apenas a mãe aqui, eu não preciso. E hoje em dia, com essa questão que a gente está vivendo, com o isolamento, a quarentena, tendo que ficar em casa, muitos pais vivendo essa situação, né? Onde eles se veem Isso. professores, coordenadores, orientadores, né, tutores, e a gente que atende várias crianças com algum tipo de necessidade diferenciada, que necessita de adaptações, de um cuidado diferente. Isso a gente tem visto muito, né, nessa época que a gente está vivendo, Isso. o acúmulo de funções, de papéis, né? Isso. Eu quero assim ilustrar isso que você está falando, colocando um exemplo, né, de algo que foi a chave. Eu coloco isso sempre em todos os lugares que eu vou, porque é um sentimento assim, uma sensação de algo que mudou e totalmente o meu interno, né? E foi quando eu tomei consciência, eu estava fazendo formação, e aí eu tomei consciência de que eu estava fora do meu lugar, que é chegar nesse lugar que você falou de ser apenas a professora, apenas a diretora, apenas a orientadora educacional, de fazer apenas o que é a minha função, porque nós não fazemos por mal. Nós, professores, nós vamos dizer assim, a gente vai trazendo um monte de responsabilidade que não é nossa. Daqui a pouco a gente olha para aquela mãe daquele aluno, para aquele aluno que está, né, com a mãe ausente, aí a gente quer ajudar aquele aluno também. Se a mãe disser agora, eu estou atendendo muitos professores nas lives, e aí eles me contam, ai, mas a mãe não dá conta de ajudar a criança, e aí ele vai lá, quer tomar o papel da mãe, só que a mãe, dentro da casa, ela só vai poder ser a mãe, ela não vai poder ser a professora, né? Isso E é aí, quando muito. eu tomei... E... Oi? Não, isso é Pode muito falar. importante, muito importante. Isso. Eu vou colocar vários exemplos agora da pandemia. Eu só quero mostrar para vocês como foi que eu mudei essa chave, né? Quando eu Sim, estava muito. diretora, quando eu estava diretora e eu percebi isso, que eu podia assumir apenas o meu lugar e sair de uma sobrecarga, porque nós, professores, nós estamos vivendo um momento que já tem tempo, onde nós ocupamos muitos lugares. Isso a gente não, eu acabei de dizer, a gente não faz por mal, mas porque o próprio sistema vai gerando esse movimento e a gente vai abarcando isso, né? Então, aquele dia que essa ficha caiu, eu saí da minha formação, numa segunda-feira eu voltei para a escola, e eu tinha uma aluna lá, né? Uma aluna que era muito querida, que ela tinha sido minha aluna há 5 anos. Ela tinha uma deficiência intelectual, ela já estava com 15 anos, eu estava diretora já há uns 3 anos. 5 anos ela foi minha aluna antes. Por que que ela foi minha aluna há 5 anos? Porque ninguém queria assumir aquela criança, que ela era muito trabalhosa, e eu dava conta dela. Eu assumi ela amorosamente,
gente, né? E ela tinha um vínculo comigo, então eu já estava diretora. Ela entrava na minha sala, derrubava tudo, gritava, mamãe Helena, eu te amo, e aquela coisa, e era um trabalhão para levar para fora, para a sala dela e tudo. Enfim, ela tinha um vínculo forte, só que eu não sabia o que estava por trás disso. Como todos nós professores, desenvolvemos determinados vínculos fora do nosso lugar com os alunos sem perceber. E aí o que aconteceu quando essa ficha caiu? Eu chego na escola, a primeira menina que eu encontro é ela. Ela veio ao meu encontro me correndo, ai que saudade, e me deu um abraço. Mas na hora que ela me deu aquele abraço, eu olhei, voltei com ela, olhei nos olhos dela, e eu disse assim: eu não sou melhor que a sua mãe para você. Ela é a mãe certa, é a sua mamãe, eu sou apenas a diretora da escola. Agora você volte para a sua sala, que a sua professora está te esperando. Ela olhou com o olhinho assim, bem arregalado, cruzou as mãozinhas para baixo assim, olhou para mim e disse: ah não, Helena, que ela chamava de Helena, né, por causa da professora Helena da televisão. E aí, imediatamente, já fui para a sala. E eu voltei para minha sala fazer as atividades. Eu fiz essa intervenção e eu acreditava que eu tinha que fazer, mas eu não imaginava o efeito disso. Depois comecei a andar na escola, eu encontrei essa menina durante aquela semana inteira. Ela olhava para mim e falava assim: bom dia, diretora. Aí eu, hã? Não pulava no meu pescoço, não me abraçava mais, não entrou mais na minha sala para fazer uma bagunça, nada. Ela começou a me atender como a diretora da escola. Quando isso aconteceu, eu falei: meu Deus, isso é mágico, isso é algo muito real, porque tá aqui, está nos atravessando, são leis naturais, então isso funciona, então eu não posso E é deixar de olhar. organizador. Oi? É organizador. Isso. Organizador, Organiza. você volta para o seu lugar, né? E a partir desse momento, onde essa chave mudou, eu comecei a voltar tudo para o lugar. E ficar só no meu papel de diretora. E se vocês perguntarem assim, mas por que se você era uma pessoa que estudava, eu sempre fui muito pesquisadora, estudiosa, por que se deixava esse vínculo assim? Eu não imaginava que eu estava tomando o lugar da mãe da menina. Eu acreditava que eu estava sendo só uma boa professora, uma boa diretora para ela. Mas aonde isso aconteceu, e eu gosto de colocar isso, porque nós somos professores e sem perceber nós entramos em movimentos fora do nosso lugar. No dia em que ninguém queria ficar com ela na saída, eu fui levá-la em casa. E um professor, quando vai levar um aluno em casa, ele está fora do lugar. Né? O professor está ali, mas ele não tem que levar aluno em casa. Só que eu tinha aula, eu tinha que ir para a aula, ela estava quebrando tudo. Eu falei: não, pode deixar que eu levo. O diretor me autorizou, eu levei. Quando eu cheguei na casa dessa menina, a vovó dela pegou ela, levou, pôs dentro de um quarto, trancou a porta. Aí eu olhei assim e falei: mas por que ela vai ficar lá? Aí ela olhou para mim e falou assim: porque eu tenho a bebezinha que eu também olho. A avó dela tinha quase 75 anos. E ela agride a irmã, e eu não vou deixar, então ela tem que ficar trancada. Mas pode ficar tranquila, professora. Lá tem televisão, lá tem água, lá tem tudo. Aí eu saí de lá chocada. Eu saí de lá com a pena dessa menina, com uma dor no coração. Eu falei assim: meu Deus, eu vou perder minha aula, mas eu não saio mais daqui e deixo essa criança sem a mãe chegar para buscá-la. Nesse Uhum. momento, eu saí do meu lugar. Nesse momento, eu tomei o lugar da mãe. Nesse momento, eu me senti que eu tinha que proteger. Então, a gente faz o quê enquanto professor? A gente entra no lugar de ser melhor nessa hora, nesse momento com os pais, e a gente fica enrolado ali, E né? aí, Aí eu pesa. tudo. E aí E aí, pesa, porque aí isso você se sente na responsabilidade de assumir algo para ajudar aquela criança. E esse não é o nosso papel. Quando eu compreendi isso e olhei para trás, eu percebi que esta avó era a única avó que estava ali disponível para cuidar dela, para a mãe trabalhar. Ela não, na verdade, ela não judiava, era a única forma dela separar as agressões que ela tinha com a irmã e que estava tudo certo nas condições. Se tivesse algo tão grave e a escola soubesse disso, a gente tomaria providência, mas não tinha nada além dela deixar a criança num quarto trancada até a mãe chegar. Então, a gente percebe que sem nós estarmos atentos, nós vamos tomando lugar, às vezes, da mãe, do pai, no movimento do sistema, e aí nós entramos numa sobrecarga de
peso. Aí se vocês me disserem assim, Ellie, mas isso só acontece com o ensino especial? Não, gente, em Não. todas as áreas, com criança É, do infantil, do ensino fundamental, com crianças do ensino médio, eu atendo muitas, e durante esses anos, né, eu tenho 30 anos de trabalho na rede pública do Distrito Federal, eu acompanhei mais de 60 escolas onde professores estavam sobrecarregados por conta de eu, pena e julgamentos. eu tenho um Pode falar. exemplo. Tem uma historinha para te contar também, para contar para as pessoas que Conta. estão aqui com a gente nessa conversa. Eu cheguei numa reunião, numa escola, de uma criança que eu atendo. E aí a professora, estava a professora, a coordenadora, duas professoras e uma professora. E aí a professora dessa criança chegou e falou assim: Olha, já é o meu segundo ano com essa criança e eu pedi mesmo para que fosse, porque os pais da criança não fazem nada certo. Sim. Eles não cuidam direito da criança, então eu tive que assumir mais um ano para ver se eu dou um jeito, porque eu preciso cuidar dele, não tem jeito. Bom, quando começou isso, eu parei a reunião. Falei, peraí, vamos mudar o rumo da prosa. Vamos começar a conversar de um outro lugar. E fui explicando, né? Quem é essa criança? Né? Ele começa aí a vida dele a partir do pai e da mãe. É aquela velha história da misturinha, né? Do pai e da mãe. E comecei a contar essa história para a professora e para quem estava lá. Uma história muito óbvia, né? Que nós somos a misturinha de pai e mãe. Isso, E isso. qual a queixa, em paralelo, para vocês saberem, a queixa era que o menino, ele dormia muito na aula. Então, a minha conversa com ela foi assim, olha, se você está negando o pai e a mãe, você está negando 50% mais 50%, você está negando o seu aluno. Porque o seu aluno é feito de papai e de mamãe. E ela olhou assim, e tem uma coisa, por que tanto peso? Você é apenas a professora. Vamos começar a olhar para esse aluno de uma forma mais amorosa e acolher o pai e a mãe dele do jeito que eles são? Eu, num primeiro momento, achei que a professora ia me esganar, né? Mas aquilo foi, acho que eu fui também falando de uma forma acolhedora, e a professora foi assim, suspirando, sabe? E no fim da reunião ela falou assim: Você me fez um bem enorme, eu estou me sentindo mais leve. Então, Isso. foi a reunião, a primeira reunião que me marcou com essa postura também como mediadora, né, desse pensar, desse olhar, Isso. e fez muita diferença. E isso interferiu no desenvolvimento desse menino, que numa próxima reunião ela relatou que o menino estava participativo, que ele estava mais. Isso. Parece uma mágica, né? Porque a gente fala muito dessa Isso. postura amorosa, acolhimento. Então, às vezes, acho que as pessoas confundem um pouco isso com um romantismo, com uma coisa É, e utópica. não é. Não é. E não é. E não é, e é importante isso que você falou, porque assim, os professores, eles estão fora do lugar, mas eles estão assim, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a ser o que eu tenho que ser. Só professor, inconscientemente, eles estão buscando essa ajuda, por isso adoecem tanto. Muitos Sim. professores adoecem porque estão fora do seu lugar, numa sobrecarga, tentando ajudar os alunos, indo dormir pensando em aluno, indo tentar resolver o problema do... Nossa, a mãe desse menino trabalha no Senado, noites e noites, ele fica sozinho, sem a mãe, eu tenho que ajudar ele aqui na escola, porque coitado, a gente sente pena e a gente, sem perceber, a gente julga a família. E quando nós fazemos isso, nós saímos da nossa postura de professor, porque o pai e a mãe, a família, esteja morando juntos ou separados, são os pais que deram a vida. Os pais certos são aqueles que dão a vida, eles não vão mudar. Eu sempre digo para os professores assim, você pega a vida, o pai que deu a vida está aqui. Aqui ele é o pai que está lá no Senado, virando noites com o presidente e tal, mas está aqui o pai que deu a vida
vida. Você olha para isso tudo aqui e deixa isso com ele, porque isso você não pode resolver, mas você respeita o homem que deu a vida, porque é ele que está dentro dessa criança, que foi o que você falou. Como é que se você não olha para o pai e para a mãe, você não está olhando para a criança? Porque em cada criança, quando nós olhamos nos olhos dela de 0 a 100 anos, eu gosto de falar, né? Qualquer pessoa, você olhou nos olhos, você está atravessando o coração, você está chegando no amor que é genuíno, que é essa forma que se mistura, né, de células do pai e da mãe. Isso é um amor genuíno, mesmo que o seu aluno diga para você, como muitos já me disseram, eu odeio meu pai. Ah, é? Você não vai acreditar nisso, você não vai comprar, porque na verdade ele está dizendo isso da boca para fora. Por que que uma criança diz para você, eu estou cansado do meu pai, eu odeio meu pai isso, meu pai aquilo? Ela quer realmente ouvir de você se é isso que você sente também. Na verdade, ela não pode dizer diferente, porque no contexto onde ela vive, existe um julgamento ao pai. E aí ela vai para dentro da escola, nós também julgamos o pai. Então ela não tem escolha, ela tem que pegar e empacotar essa dor aqui, dizer, também realmente meu pai não presta. Foram muitos os meninos que eu atendi na periferia aqui, onde eles tinham movimentos, estavam indo para as drogas, onde eles falavam que odiavam o pai. Quando eu olhava para eles e falei, engraçado, eu olho nos seus olhos e eu vejo tanto amor pelo seu pai. Ele olhava para mim assim, como que você vê? Eu falo, porque dentro dos seus olhos tem uma mistura, que são as células do seu pai e da sua mãe. Aí ele começa a chorar, a maioria, eu lembro que um falou assim, ah, mas meu pai me deixou quando eu tinha 6 meses. Eu disse assim, sim, ele te deixou e onde ele está? Noutra cidade, você fala com ele? Não, ele não está nem para mim, mas você liga? Ele, não, mas a minha mãe... Aí eu disse assim, você sabia que existe um fio invisível, eu ponho a mão aqui, né, e puxo um fio invisível, né, ajudo eles a sentir uma imagem, que depois eu concretizei isso num material, mas é um movimento que existe um fio invisível que nos conecta ao amor do pai e da mãe, onde eles estiverem. Isso não vai acabar nunca. Respira. Na hora que você respira aqui, seu pai respira lá. Estranhamente, muitos alunos, adolescentes nessa fase, eles voltavam com o retorno de que tinham entrado em contato com o pai tinha ligado, professora, meu pai vai me ver, meu pai vai me levar para tirar férias. Em que momento isso acontece? No momento que você ajuda essa criança a trazer o seu pai e a sua mãe de volta para dentro da respiração dela, porque o que acontece com a criança é que o pai está excluído. Ela respira a mãe, mas o pai está bloqueado. E se o pai está bloqueado, o amor está bloqueado, ela não vai movimentar para estar perto, para poder conversar, e não importa se o pai está vivo ou morto, porque dentro de nós, nossos pais não morrem nunca, são nossas células. Ajudar as crianças e os adolescentes a perceber isso é trazer de volta essas crianças, esses adolescentes para a aprendizagem e para o comportamento, né? Me veio um caso aqui agora que eu vou compartilhar. Você quer falar? Não, eu ia perguntar para Pode você falar. como que pode relacionar tudo isso com esse momento que a gente está vivendo, né? Vou falar. Ops, Ui! peraí, eu caí aqui. É, porque essa relação dos professores com a família, os professores que estão entrando dentro de casa, né? As Isso. famílias que estão tendo que Isso. lidar com a aprendizagem de uma forma muito mais próxima do que antes, né? Fazendo o papel da Isso. escola, da família, tudo junto e misturado. Isso. Que é um movimento, né? Porque, na verdade, o que acontece aí? A pedagogia sistêmica, ela traz uma postura que faz com que a gente mude a nossa forma de olhar. Então, para você atuar através desse movimento, dessas leis, né, dessa nova postura, você precisa sair do olhar linear, do olhar cartesiano de causa e efeito. Aí você vai para um olhar que é sistêmico, né? Um olhar que olha para o aluno e vê o que está além disso, ou seja, o que ele traz. O aluno traz a sua história,
o professor traz a sua história. Nós estamos nos encontrando em sistemas diferentes, dentro de um sistema que é a escola, de um sistema que está dentro da Secretaria de Educação. São sistemas que se interrelacionam e que um tem efeito no outro, né? Então, Sim. essas histórias se movimentam o tempo todo da sala de aula. O que acontecia antes da pandemia? Antes da pandemia, nós, pais, levávamos as crianças para dentro da escola. Esse era o movimento. Então, quem está em primeiro lugar aí? Os pais ou a escola? Quem vem primeiro, né? A serviço de quem nós, professores, estamos? Nós estamos a serviço dessas famílias, né? Por quê? Porque são as famílias que trazem as crianças para o nosso trabalho, que é desenvolver nosso ensinar, para que essas crianças vá para o mundo, né? Que elas sigam no fluxo que é seguir. Nós estamos lado a lado com a família para o futuro das crianças, para o futuro dos filhos deles, né? Nós contribuímos com isso. Eles vêm primeiro por quê? Porque eles deram a vida, são os primeiros na vida dessas crianças. E aí o que acontece agora com a pandemia? A gente tem assim encontrado aqui, nem falei que eu moro no Distrito Federal, né? Mas aqui a gente tem ajudado muitos professores nesse sentido. O que acontece nesse movimento agora, onde a escola foi para dentro da casa, né? Sim. Agora é a escola que adentra as portas, né? Que adentra a casa. Eu tenho escutado todos os tipos de depoimentos em relação a isso. O que acontece? O que muda aí? Na verdade, em relação à ordem e lugar, não muda nada. Nós só precisamos estar atentos com a nossa postura. Os pais continuam sendo os primeiros na vida dos filhos. Os professores vêm depois. Os professores são apenas professores do mesmo jeito. Agora, como nós vamos conduzir isso? Esse é o ponto, né? Porque quando a gente entra dentro da casa do aluno, e se a gente está numa sobrecarga de trabalho, porque a gente sabe que esse início agora, né, do trabalho online, onde a gente não sabia como lidar com isso, todos nós, foi uma loucura, todo mundo foi um monte de movimento que às vezes não era nem para ser tanto, mas a gente fez o que a gente deu conta, né? Então, todos os pais que me procuraram, qual era o meu movimento com eles? Olhem para os professores com respeito. Esses professores estão fazendo o melhor deles, o que eles dão conta. Mas é muita tarefa, é muita coisa, eu não estou dando conta, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo e ajudar esse menino. Eu tenho que parar tudo e ficar na frente do visor. Eu falei, você pode orientar seu filho e dizer para ele, filho, olha só, até você aprender, a mamãe vai ficar aqui. Na hora que você aprender, eu confio que você dá conta, porque você tem uma professora que está fazendo o melhor dela. Olha a professora lá no visor, ela está ensinando tudo. E eu confio na sua professora. Quando a gente, mãe, pai, olha para a escola que a gente escolheu e confia, sem reclamar, sem falar mal dos professores, sem achar que esses professores estão passando... Não, gente, não é que eles estão passando muito dever, eles não tinham a medida. É uma situação nova para nós, professores, não tem uma medida certa ainda, a gente está aprendendo com isso, né? Então, quando nós conseguimos olhar para eles e confiar que eles estão fazendo o melhor, e aí teve uma mãe que falou assim, mandou uma mensagem, falou assim, professora, me ajuda, porque olha, eu não consigo ajudar meus filhos na tarefa da matemática, da física, de não sei o quê. Eu disse para ela assim, e por que você não pergunta para o professor como ele faria isso e como ele pode ajudar os seus filhos? Aí ela mandou um bilhete no WhatsApp. O professor, a escola disponibilizou um professor para o grupo de mães, explicou como era a tarefa, as mães ficaram felizes, aliviou tudo. As outras, onde as crianças não queriam fazer as tarefas, estava quebrando o microfone do computador, estava um caos, né? Enquanto a gente está num movimento em que a gente acredita que aquilo ali não está bom, o nosso filho está aqui. Ele está percebendo o nosso coração, porque as crianças, elas são antenadas com seus pais e com seus professores. E se elas ficarem no meio de qualquer conflito, elas não vão deixar as coisas muito simples. Ou elas começam problemas de comportamento, ou elas começam questões na aprendizagem, e aí elas se negam. E nesse movimento agora da pandemia, foram muitas crianças que eu atendi que estavam se negando a fazer. Mas, na verdade, era uma postura que a gente tinha que modificar interna ao olhar para a escola e esperar. Agora parece que as coisas estão entrando numa calma, né? Pelo menos nas escolas particulares estão. Agora vamos começar com a escola pública aqui, né? É porque E eu aí, acho qual é...
o... Só uma observação, o cuidado que se tem que ter, todos nós, é de não apontar o dedo, né, para o outro, mas isso, fazer esse dedo girar e saber que todos nós estamos a serviço de algo, isso, né? Temos nossos isso, fortalezas, nossas fraquezas e estamos aprendendo também, né? Não só nesse, isso, mas sempre. o E a tempo criança, todo. ela sente muito quando os pais não estão juntos com a escola, não autorizam, né, a escola a fazer o seu trabalho também, né? E Isso, é então, isso. acho que nesse momento a gente teve muito esse problema, assim, da família se sentir sobrecarregada, mas os professores também ficaram Isso. de um dia para o outro sobrecarregados, né? Muito, muito. E aí vem os dois lados, né? Porque do mesmo jeito que os professores, os pais vão olhar para a escola e vão olhar a escola como a escola que eu escolhi, eu não escolheria uma escola ruim, é a melhor escola para os meus filhos e eu confio os professores, né? Vão olhar para os pais e deixar que os pais sejam pais nas orientação das tarefas. Eles não podem tomar lugar de professor. Foram muitos os pais que chegaram para mim e falaram assim, mas eu estou dando aula. Eu falei, não, você não é o professor do seu filho. O professor é aquele que está lá, na escola. Você é somente o pai. E muitas crianças, viu, Cláudia, que estavam travadas nessa tarefa online, elas destravaram na hora que eu orientei essas questões, né? Até foi uma live que eu fiz, e aí as mães disseram para elas, filho, olha só, você tem a professora certa, a escola certa que eu escolhi. Eu não escolheria uma escola ruim. Fique tranquilo que seu professor está fazendo o melhor dele e eu confio. E eu estou aqui apenas se for preciso para alguma coisa. Aí muitas das crianças vinham, mãe, mas como é que faz isso? Aí a orientação e a mãe colocava era, olha, primeiro você vai tentar lembrar o que seu professor ensinou. E se você realmente não conseguir, manda um WhatsApp para ver como que ela quer que você faça isso. Porque é ela que passou a tarefa, ela sabe como conduzir. Eu não sei, filho. Eu sou apenas sua mãe aqui. Eu estou aqui só para orientar no que é possível. E aí isso liberou as crianças. Imediatamente as crianças começaram a ficar bem na relação online, a curtir, a desenrolar o conteúdo, né? Crianças que estavam travadas começaram a fazer, né? A mesma coisa o Entender, professor, se ele consegue. né? Entender que a escola continua, né? Que mesmo nessa Isso, formação, o espaço físico não é o mesmo, mas existe o espaço, o lugar, a isso, função da escola, né? isso. E E o principal aí, cada um no seu lugar, né? Quando eu, professor, fico aqui só no meu lugar de professor e confio que essa família está ali apenas como um apoio, que eu sou a professora que ensina, acabou. O fluxo, ele vai acontecer de uma forma muito fluida. Tem uma diretora sistêmica que me deu um relato assim, ela disse que no início, muitas mães ligavam na secretaria e reclamavam, e a orientação dela para as secretárias era, na hora que a mãe ligar, vocês vão dizer, tá tudo certo, a senhora tem toda a razão, nós estamos disponíveis, nós vamos fazer o melhor para conduzir isso de outra forma. Aí diz que as mães ficaram calmas, né? Porque às vezes ela quer só soltar aquilo, né? E dizer, eu não estou satisfeita com isso. E ser acolhida, né? Porque a dor aí com a pandemia, ela veio dos dois lados, né? Ela veio dos lados das famílias, ela veio no lado dos professores, a sobrecarga realmente foi grande, mas eu tenho assim, uma sugestão para os professores. Procure, assim, minha sugestão que eu faço aqui com os professores também, não se colocar no lugar de que eu estou sobrecarregado. Porque quando a gente fala assim, estou sobrecarregado, é muita coisa. Não, é só uma adaptação. Eu estou vivendo um processo de adaptação com o novo. E todo novo, que a gente não conhece como é, ele traz uma sobrecarga no início. Depois a gente vai apaziguando isso e acalmando o nosso coração. Porque os professores são tão fiéis tão desejosos de fazer o melhor deles, que no início de todo esse movimento, o que acontecia? Eles queriam produzir da melhor forma, mas não sabia. A maioria não sabia como. Hoje não, né? como que a Pode gente, falar. o que a gente pode, porque assim, o desafio, como que a gente pode, o que a gente pode falar aqui para as pessoas sobre o desafio dos pais com os filhos, por conta do nível de exigência, né, dos pais,
da preocupação de acabar o ano, que vai acabar, que não vai acabar, se vai dar conta do conteúdo, na relação desses filhos que estão pedindo muita ajuda dentro de casa, o que dizer para esses pais, né? O que a Isso. gente está sendo um desafio muito grande. A gente atende muitas crianças que necessitavam na escola de adaptações, né? Às vezes de leitura da prova, um exercício diferenciado, tinham tutores, às vezes, dentro da classe, saíam algumas vezes Sim. da sala de aula, crianças, às vezes, com uma hiperatividade, e esses pais, principalmente esses, acabam tendo uma sobrecarga, eles acabam querendo ser terapeutas, professores, né? Isso. E assumir todos esses lugares. E é isso que a gente está dizendo, para eles poderem ser somente pais e acalmarem Isso. essa expectativa toda, né? Você falando, aí eu fui me emocionando aqui, porque a gente fez vários trabalhos em relação a isso, com muitos pais que têm seus filhos aí que tinham, né, esse apoio todo de tutor, de monitor e etc. Mas a gente tem uma frase que ajuda muito aí, né? É você olhar para o filho e dizer para ele: eu vejo você. Eu vejo você com tudo que você traz, filho. E eu confio que você dá conta. E se a gente correr esse ano aqui e tudo der certo e a gente passar, beleza. Mas se não também, tá tudo certo. Porque quando você dá o movimento de escolhas, de sugestão sem pressão, a criança faz de 0 a 100, né? Faz assim. Uau! Então agora eu posso ser eu posso fazer pela minha força. E aí você deixa com ele esse movimento da consequência do que ele dá conta. Porque se a gente põe uma pressão e preocupação, eu sempre digo que a preocupação, ela nos ocupa daquela criança de uma forma que a gente prende essa criança, como se a gente prendesse ela num arame. Você prendeu na ocupada ali, você fica ocupada aqui com ela, presa ela numa preocupação. E aí o que acontece com essa criança? Ela não está livre para ser quem é, para fazer o que tem que ser feito. Ela é você e o pai. Ela pode ter uma deficiência, ela pode ser um hiperativo, não tem diferença. Todos são seres humanos e esse momento da pandemia, muito mais que o conteúdo, é a gente olhar para a humanidade de cada um. É a gente conseguir chegar no coração do outro e conseguir dizer para o filho: filho, olha só, eu vejo que você dá conta, eu vejo sua força. Você tem aí eu e seu pai dentro de você e eu confio, vai lá, faz. E se você achar que você não consegue, nós vamos buscar recursos. Mas eu confio em você. E aí solta a preocupação, porque esse momento já é um momento delicado, uma pandemia, onde a gente tem que ficar todo mundo dentro de casa. É um momento onde a gente tem que trazer o maior conforto do coração, né? É como se você acolhesse, pegasse o coração da criança com o seu, com o pai e misturasse quase juntinho. E aí uns falam assim: mas Hélio, o pai dele está lá na outra casa, a gente está separado. Eu tenho trabalhado alguns casos onde as crianças, elas ficam uma semana com o pai, uma semana com a mãe durante essa pandemia. E as mães Tem. estavam muito desesperadas. Você tem casos, né? Elas estavam muito desesperadas. Então a gente aproveita, né, e usa esse material do fio invisível, né? E aí o material das casinhas, eu não tô com ele aqui, né, que são as casinhas dos pais que se separam, mas que a criança vai movimentar. Então a gente trabalhou isso, entregamos esses corações para essas mães, aonde a criança leva esse coraçãozinho aqui, ó, o pai e a mãe, ela, que é a misturinha, né? Ela é a Uhum. mistura dos dois. E aí, o que que a gente faz? A gente combina com a criança, né, filha? Você vai para casa do papai e eu confio que lá ele vai fazer o melhor dele. Porque quando eu olho para você, filho, eu vejo o amor do seu pai aí. Aí você leva o seu coraçãozinho, quando você sentir saudade da mamãe, você, antes de dormir, você põe ele aqui, estica o coração, que aqui é o fio invisível, né? Respira
respira o amor do papai e da mamãe em você, traz de volta, né? Esse amor fica quentinho dentro de você. E se na hora de Maravilhoso. fazer a tarefa, oi? E se na Não, hora é de maravilhoso. fazer a tarefa, né, você tiver com muita dificuldade e a mamãe não tá lá, quem tá lá é o papai, não preocupa, o papai dá conta. Você vai lá, respira a mistura do papai de novo e da mamãe, deixa esses corações do lado da sua escrivania, que vai dar tudo certo. E é incrível, gente, mas como as crianças que têm os seus pais separados, crianças do ensino especial, inclusive, que estavam assim, não chegavam perto do computador, não queriam estudar online, quando os professores começaram o movimento do Coração Fio Invisível, onde as mães confeccionaram esse coração, porque eu ensinei os professores para eles ensinarem para as mães, né? Elas confeccionaram o coração, essas crianças iam para o pai, esse coração voltava para a mãe, acabou o problema. E aí eu tenho mais uma dica para professor, né? Porque a gente fala muito da lei da ordem, né? Então a gente ensinou para os professores, na hora de iniciar a sua aula, né? Que ele pode olhar todas as crianças no visor e dizer para as crianças, uma por uma, João Felipe, eu vejo você. E você tem um lugar no meu coração. Mariana, eu vejo você, você tem um lugar no meu coração. E aí alguns professores que já estão na pedagogia sistêmica falaram, mas como que eu vou trabalhar a ordem, professor? Não dá para mexer os quadrinhos? Eu disse, coloque o nome dos alunos em ordem de vida. O que é ordem de vida? Quem nasceu primeiro e quem nasceu por último. E todos os dias você faz uma chamada por essa ordem. Você vai ver o efeito disso no desenvolvimento deles. Por quê, gente? Porque quando uma criança de 0 a 100, um aluno se sente no seu lugar de vida, que é o lugar dele, não é o lugar do que está do lado, é o dele. Ele se sente visto, reconhecido, e aí uma clareza, uma leveza, abre um fluxo de aprendizagem que é imediato, né? Isso não Sabe, tem preço, só fazendo. eu levei isso também para, como eu dou muita orientação para os pais, né? Então, na forma, por exemplo, de sentar na mesa, de colocar também na Isso, hora, né? O pai, a mãe, o filho mais velho, isso, excelente. filho, o terceiro filho. E mesmo agora, durante a quarentena, que as pessoas têm sentado mais para fazer a Excelente. ação em família. E além disso, que eu vejo que tem tido bastante efeito e tenho tido um retorno positivo, também uma observação que eu queria trazer, algumas crianças, vamos ver se você tem alguma observação a fazer sobre isso, mas algumas crianças, elas têm se beneficiado muito desse contato com os pais ao estudar também. Não esse Sim, estudo maçante, de cobrar, de sim, preocupado, mas de sentar junto, porque às sim, vezes tinham crianças que ficavam período integral na escola. E de repente sim, agora estão mais tempo com os pais e a gente tem percebido até melhora no processo de aprendizagem sim. dessas crianças. Sim, isso é aquilo que eu coloquei há poucos minutos atrás, que é o olhar de volta para o filho. É a Uhum. presença. Antes desse momento, muitas vezes a gente ajudava nas escolas, quando eu atendia, resolvia-se o problema de comportamento de uma criança quando eu colocava seu papai e sua mamãe aqui e ele olhando para os pais, deixando o amor. Eu só falava assim: deixa o amor chegar lá. Deixa, Uhum. respira o amor dos seus pais, e eles se abraçavam. E agora, eles não, a gente não precisa fazer isso, porque eles já estão assim dentro de casa. Então, esse movimento de estar junto, de estar perto, de estar olhando, de estar percebendo, de estar tocando muitas horas, isso tem um efeito que vai para dentro do coração. O único cuidado aí é a gente estar, enquanto mãe e pai, se respeitando. Né? É só esse o cuidado. Se a mãe respeita o pai no filho, se o pai respeita a mãe no filho, sem julgar o outro lado, sem querer que seja diferente, né? Porque às vezes aconteceu muito agora também na pandemia, alguns casos de mães que chegaram e falavam assim: eu não tô suportando, porque o meu marido, o pai do fulaninho, ele não senta um minuto do lado dele, ele não quer fazer a tarefa, ele fica reclamando. Aí a gente ajuda essa mãe a olhar o lado bom do pai, né? Porque aquilo que está ali está no filho.
Eu sou uma mistura, né? Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. E nesse 50% eu tenho lá dentro de mim os 100% dos dois, que se misturam, né? Então, quando eu falo do pai e do filho, eu estou falando do filho. Quando eu falo para o filho do pai, ou quando eu olho para o meu filho e fico com raiva de uma característica que ele tem do pai, eu estou falando do filho. Quando o pai faz isso em relação à mãe, está falando da filha. Então, isso faz um movimento que vai para o menos. Então, quando a gente consegue levar isso para o mais e deixar que esse movimento amoroso aconteça de forma natural, concordando com o outro do jeito que é e respeitando, a tendência é só melhorar. Por isso que vocês estão vendo um monte de melhor aí, né? É a oportunidade que a gente tem. Eu tenho falado muito disso aqui, que a gente está tendo uma oportunidade ímpar, que é estar em conjunto, olhando, porque a gente não se olhava, não dava tempo, né? E agora a gente tem tempo de olhar, de respirar, de deitar para ver um filme, de conversar, de dar bronca quando tem que dar bronca, mas nós estamos ali junto. E isso tem um efeito que vai para o mais. E aí, eu queria colocar também que esse olhar, né, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, ele nos traz um movimento que é interno, né? É um movimento que muda algo dentro de nós, que muda algo na nossa forma de ver o outro. Então aí a gente não julga, não tem pena do outro, não tem uma expectativa, né? Quando eu não tenho uma expectativa que a escola vai fazer do meu jeito, ela vai fazer do jeito que ela preparou para fazer, fui eu que escolhi desse jeito, mas não Sim. da minha expectativa mais leve. Quando a escola não tem expectativa que os pais vão fazer do jeito que ela queria, mas do jeito que eles dão conta, mais leve, né? Mais Então leve. essa postura ela vai fazendo assim, ela vai equilibrando os sistemas e ela vai nos trazendo leveza e fluxo. E aí, ao final, é uma escola alegre, né? Uma família que transborda alegria junto com a escola. Isso não tem preço, né, Cláudia? A gente que vive isso. Ellen, você podia falar mais sobre aquela criança que está se recusando nesse momento? Porque assim, as crianças estão jovens, por exemplo, muito próximos da tecnologia e, Sim, e tem a aula ao mesmo tempo, no mesmo aparelho, né? É aula, é jogo, videogame e muitos atrativos. E a gente tem alguns jovens assim se recusando a cumprir com todas as tarefas, se confundindo um pouco, estar em casa e ao mesmo tempo estou na escola. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falou um pouco, mas queria que você falasse mais. nesse ponto, o que a gente tem observado? O pai e a mãe está no lugar dele de pai e mãe? Porque se ele consegue estar no lugar de pai e mãe e conduzir esse filho mostrando para ele, filho, olha só, agora é a hora da sua aula, você tem esse conteúdo a cumprir. Se você não cumprir, consequência. E você Uhum. assume. Porque não é eu, pai, que vou pagar o preço. É ele. O que a gente tem observado muito é que muitas vezes os pais, com esse movimento agora, né, eles estão readaptando essa educação. Eles estão em contato com coisas que talvez eles não tinham muito contato antes. Né? Às vezes o Uhum. filho passava batido numa tarefa, por exemplo, mas lá na frente ele recuperava e o pai não estava nem sabendo. Mas agora não, ele está dentro, vendo aquele fluxo o tempo todo, não é verdade? Então, É o verdade. importante, o importante aí é o posicionamento. Você está no seu lugar com o seu filho? Você, quando sabe que ele tem, o adolescente, que ele tem algo a cumprir, você se coloca no lugar de pai e de mãe, que dá a ordem, que deixa ele assumir a responsabilidade e a consequência, porque se não, aí isso vai desequilibrar, você não vai dar conta de resolver, ele vai enrolar, ele vai fazer outra coisa, né? Eu tive casos que chegou através das lives de mãe que estava extremamente, assim, brigas horrenhas com a filha. Quando a gente conversou, as brigas eram o quê? Duas irmãs, não era mãe e filha. Aí você está Uhum. fora do lugar com seu filho, né? Então, aí você precisa voltar para o seu lugar.
e deixar que o filho assuma a consequência. Às vezes a consequência, a gente pensa que a consequência é só ruim, mas não. A consequência, ela é um aprendizado. Quando eu pago o preço por algo, quando a consequência acontece, eu tenho que assumi-la, eu, filho, eu, pessoa que fiz aquilo que não devia, e eu assumo a consequência, isso me traz dignidade, me traz aprendizado, da próxima vez eu não faço mais. Um bom exemplo disso, que eu não tenho um exemplo disso na pandemia agora, tá? Porque eu não veio nenhum caso nesse sentido, assim, dessa consequência onde a escola assume. Mas antes da pandemia, a gente orientava muito as mães a falar para o filho, assim, que estava resistindo nos seus trabalhos de escola. Ok, então se você não fizer, você saiba que você vai resolver isso com a professora. Lá tem uma consequência, porque a professora te passou essa tarefa, você precisa cumprir sua tarefa. Se não fizer, para mim não vai fazer diferença, mas para a sua professora vai. E aí, quando a mãe entregava isso para a professora cobrar e dar uma consequência, gente, só bastava uma consequência da professora. Ela dava uma consequência e o menino começava a fazer no outro dia tarefas prontas, sem a preocupação mais dos pais. Então, a gente pode experimentar isso também, né? Não Mas está fazendo, precisou tem da uma fala, consequência. mas Oi? precisou da autorização da mãe de empoderar a professora. Sim, 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 Essa sim, postura que faz a diferença também, né? sim. E aí é preciso uma compreensão, na verdade, Cláudia, de que muitas vezes a gente tem que separar o que que o professor pode, o que que o professor assumindo, ele tem uma força tão grande que o aluno não resiste. Ele olha e fala, eu vou cumprir. E os pais, no lugar deles, têm a força deles onde o filho não resiste. Se cada um tiver no seu lugar, os fluxos vão acontecer da melhor forma, né? Agora, se a gente está fora do nosso lugar, se eu sou a professora e eu quero que os pais cumpram uma tarefa que é minha, aí também eles não vão. Eles vão, o filho fica no meio desse jogo todo e eles nos manipulam, né? Isso é inconsciente, tá? Eles não fazem isso de caso pensado, mas eles vão percebendo tudo isso, né? E aí a gente passo a passo vai ajudando dessa forma, né? Não sei se ficou claro, mas em síntese é isso, é olhar e ajudá-los a assumir o lugar deles e pagar o preço pelo que acontece, né? Isso que Eu digo traz o que fluxo. essas leis sistêmicas que Isso, o Bert nos organizou, né? E a gente segue isso, aí com a Mariane Frank, e a gente começou essa live falando isso, deles, é, são isso movimentos mesmo. muito simples, que traz a Muito. gente para outro lugar. É tudo muito simples, né? É tão simples que às vezes duvidam, né? É, por isso que eu Só falo que às vezes a isso. gente fala muito de uma postura amorosa, acolhedora, e às vezes parece muito utópico, mas é simples e é transformador. A É gente está chegando isso. no fim, você recebeu aí muitos elogios pela sua fala. Ah, obrigada. Foi muito bom conversar com você essa noite. Espero que todos tenham aproveitado. Eu, De eu quero dar um tchau, eu não sei se você já conhece meus livros. Conhece? conheço assim, né? Não tenho ainda eles, Ellen. Então, só para falar rapidamente, né, que esse livro dos corações ele surgiu uma coleção que é As Aventuras da Professora Tina. Aqui ele tem toda uma estrutura de trabalho para chegar nesse movimento dos corações dos pais. E é uma coleção de livros, são 8 livros que já está saindo o terceiro e o quarto agora, né? Com a pandemia a gente conseguiu fechar. Ellen, Oi? por onde que a gente compra? Eu posso deixar o número com você. Ele vai sair no site. O site está abrindo daqui 2 semanas, né? No Instituto Ellen Vieira da Fonseca. Aí você pode comprar por lá. E aí tem aí, é uma coleção, todos os livros, esse é dos bonecos de força, todos eles são livros que têm materiais didáticos para a gente ajudar a trabalhar os alunos a trazer de volta a força interna dele. E a força interna está onde? No pai, na mãe, na sua história, na história do seu sistema. E aí ajuda também quem a voltar para a sua força interna? Os professores, né? Porque um professor que está na sua força, que transborda o seu amor, conecta qualquer aluno, não tem jeito, né? Aí é leveza e alegria para frente. Tá perguntando onde conseguir. Então, em breve vai ter o site do Instituto Instituto Ellen Ellen Vieira da Fonseca. Vieira da Fonseca. Vocês Isso, entram lá e aí tem que adquirir. Eu também vou entrar e adquirir os isso. meus.
Isso. 2 semanas está saindo o site. Tá, joia. Parabéns, Ellen, por todo o seu Muito trabalho e pela grata. contribuição na educação. Te admiro muito Ah, e uma gratidão obrigada. por você aqui com a gente, viu? Eu que Obrigada. agradeço. Um beijo grande. Muito obrigada pela participação. Foi um presente. Também tenho você no meu coração. Você sabe disso. Linda. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Vou fechar aí, né? Você vai fechar. Isso, vou.